Eu fui viajar semana passada, fui viajar para Belo Horizonte. Eu só abro essa exceção de viajar em janeiro, porque janeiro eu creio que é um tempo de ficar em casa, de ficar com a família, de pôr as coisas em ordem, de receber novas direções de Deus, de entender o tempo que estamos vivendo. Eu não sei, eu não gosto de ter um janeiro agitado, cheio de coisas. Eu gosto de ter aquela calma, sabe? Eu não sei se para você isso já é assim algo raro, mas aquele dia que não tem nada marcado. Quem que gosta de um dia assim? Não tem nenhum compromisso naquele dia. Então você pode se organizar como você quer. E posso dizer para você, tenha dias assim na sua agenda, sabe? Eu tenho tanto temor às vezes de aceitar convites para 2, 3 semanas, um mês, porque às vezes eu penso, ai Senhor, como é que eu vou estar nesse dia? Como é que vai ser esse dia? Mas eu abri uma exceção, porque eu acredito de verdade que Deus, Ele separou para cada uma de nós aqui, para cada mulher que anda com Deus, cada homem, cada pessoa que até está me ouvindo agora, Deus reservou um lugar de comunicação. Guarde isso. Existe um lugar onde Ele se comunica com a gente. Você vai pensar assim, o que é isso? Mas Ele habita em mim, né? Eu sou o lugar da habitação do Senhor. Sim, nós somos o lugar da habitação. A Bíblia diz que nós somos como essa tenda, que Ele habitou entre nós, que Ele está em nós. Mas Deus tem algumas linguagens conosco, né? Eu sempre falo que, por exemplo, tem algumas canções que para mim vai passar batido, mas para você é uma verdadeira comunicação do Senhor. Quando aquela canção toca, você sabe que Deus está falando contigo, né? Alguns versículos são muito lindos, mas passam para mim batido, mas para você não. Quando você recebe aquele versículo, você sabe que é Deus falando com você. E nós também temos alguns lugares. Quando nós fomos fazer a reforma da Colina do Avivamento, a Colina do Avivamento ela já era um lugar de retiro de uma igreja muito querida, a Igreja das Nações, aqui da nossa cidade, uma igreja abençoada, de pastores queridos. E os primeiros pastores da igreja construíram esse lugar, colocaram o nome de Colina do Avivamento, e foram feitos muitos retiros ali. E quando a gente estava lá no dia da inauguração, olhando, né, porque a gente fez uma reforma geral, tinha muita gente com lágrimas nos olhos, lembrando do tempo que viveu naquele lugar. Pessoas se converteram naquele lugar, pessoas foram tocadas pelo Senhor. Então todas as vezes que a pessoa entra naquele lugar, ela tem uma lembrança de que Deus falou com elas. Bom, o lugar que Deus, de vários lugares que Deus usa para falar comigo, mas em Belo Horizonte, na Escola do Clamor, para mim é um lugar, talvez seja o meu Peniel, seja a minha Betel, seja aquele lugar onde eu vi o Senhor face a face. E aconteceu algo muito lindo lá uma noite. Eu viajei na terça, eu acho que terça já à noite no hotel. No outro dia pela manhã a gente foi para o sítio, para ficar no sítio. Quando eu cheguei lá no sítio, eu tive a informação que o Judson estava ministrando na escola, que é um pastor do meu coração. Ele que em 2006, olha isso, ele que em 2006 ungiu eu e o Telmo aqui em Criciúma. Nós estávamos numa conferência em 2006, nós não o conhecíamos ainda bem. Nós estávamos no meio da multidão, a gente não estava sentado na frente, nem aparente. Mas ele do púlpito falou assim, me arrumem um pote de azeite, porque nessa noite eu vou ungir esses dois. Quando eu chego lá na escola, bem no dia que eu estou lá, eu sei que ele está lá. E de repente eu estou sentada lá, ouvindo ele, lembrando de tudo que Deus já fez. Porque nós fomos nessa escola em 2007, a Vitória tinha 2 anos. Hoje parte do que eu sou tem muito a ver com aquilo que eu vivi lá. Não existe, o Senhor me construiu naquele lugar. A escola era 45 dias. E eu fiquei 45 dias no chão com o Senhor, buscando a presença de Deus. Claro que os anos se passaram, a escola mudou, mas de repente Deus me leva de volta para aquele lugar. Nessa quarta-feira, que eu estou falando para vocês, não nessa, na passada. E lá eu falava assim para ele. Eu olhava a cena, o Judson ministrando, eu sentada, a escola, aquele ambiente da presença. Eu só dizia assim, obrigada por estar aqui. Daí eu não conseguia falar mais nada, obrigada por estar aqui.
Parece que eu estava... Sabe quando Deus te leva a um lugar bom da sua vida? Obrigada por estar aqui. Eu só consegui dizer isso para ele. Aí veio essa frase, que é a palavra de hoje. O Senhor falou assim comigo: não perca o lugar que eu te coloquei. E a ministração dessa noite é: não perca o lugar que Deus te colocou. Não perca o lugar que você tem em Deus. Cada uma de nós aqui tem um lugar em Deus. E eu vou precisar, para você entender que lugar é esse, trazer algumas desconstruções de lugares, porque a igreja, muitas vezes, a igreja no Brasil, ela foi muito alicerçada em títulos, em lugares de honra, né? Então a gente já viu muito disso, né? Em lugares onde tem aquelas cadeiras vermelhas grandes, e as pessoas gostam de se assentar em lugares de honra. As pessoas gostam dos primeiros lugares, elas gostam. Então às vezes as pessoas confundem lugar em Deus com um título, com ministério. Eu não estou falando disso. Não pense que eu estou falando que esse lugar é um ministério na sua vida, é um reconhecimento da igreja, ou talvez seja um reconhecimento do dom que você carrega, porque como corpo de Cristo nós carregamos dons e talentos, isso é maravilhoso. Esse lugar em Deus não tem a ver com se você canta ou não canta, ou prega ou não prega, não tem a ver com nada que você faça. Esse lugar em Deus, esse lugar que Deus derramou, que Deus te deu, é um lugar que você tem nele como filha e como filho. Não tem nada a ver com ministério. Quero deixar isso claro. Mas eu falei: Deus, mas a gente pode perder lugares? E o Senhor começou a compartilhar comigo que sim, nós podemos perder. E hoje aqui nessa reunião, para você que está aqui presencialmente, para você que está me assistindo online agora, ao vivo, ou para você que vai assistir daqui a alguns anos essa ministração, um grande GPS foi colocado hoje aqui. Ele está ligado, recalculando a tua rota se você perdeu esse lugar. Porque ele é capaz de fazer você voltar para o plano original novamente. Inclusive, pode ser que você esteja perdida e nem saiba que está perdida. E só vai te mostrar hoje que você tem um lugar nele. E eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Ah, Jesus, Tu és tão bom, Senhor, Tu és tão maravilhoso. Não existe outro Deus além de Ti. Tu és a rocha. Senhor, Tu és o refúgio de segurança, Pai. Tu és o nosso Deus. Nós Te amamos, Pai. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos. Devolve o temor, Deus, devolve o temor para nós, Pai. Nós queremos Te temer, Senhor, como um Deus poderoso, como um Deus grande. Nós queremos nos movimentar, Senhor, com sabedoria, como igreja, como Teus filhos, Senhor. Aleluia. Gênesis 3 diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor criou, que Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer, disse Deus. Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa no entardecer,
e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Sem comentários. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio, rastejará no pó enquanto viver. E eu farei uma inimizade entre você e a mulher. Gente, até hoje a cobra e a mulher, não a serpente, não tem amizade. Ele instalou ali uma inimizade. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. E ele lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Aí ele vai dizer à mulher, ele vai dizer ao homem, mas olha isso, lá no versículo 20, caminha um pouquinho, no versículo 20 diz assim: o homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão, sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem o fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Até aqui. Eu quero que você entenda uma coisa: quando Adão e Eva erraram, quando eles pecaram, eles não perderam Deus. Porque se você for olhar aqui no entardecer daquele dia, o Senhor veio falar com ele, e perguntou: aonde você está? Onde vocês estão? A grande verdade é que nós, quando erramos, nós quando tomamos caminhos errados, quando falhamos, nós não perdemos Deus, mas nós podemos perder um lugar que Deus nos colocou. E isso é tão sério que a queda foi tão grande, que a queda já começou lá no jardim. O Senhor perguntou: aonde você está, Adão? Você já foi removido do lugar que você tinha em mim. E quantas vezes, muitas de nós estamos perdendo o lugar que nós temos em Deus, o lugar que Ele separou para a gente. O tempo vai passar, histórias vão acontecer, o inimigo vai fazer de tudo para que você não perca Deus, mas para que você perca os ambientes que Deus separou para você transitar. Só que eu falei assim: Deus, mas como que a gente faz para voltar para esse lugar? Como que a gente faz para voltar para o lugar que o Senhor chamou a gente? Eu sei que tem tantos homens e mulheres que perderam o lugar no Senhor, que já não transitam mais nesse lugar, que não andam com Ele. E o Senhor falou assim comigo: filha, existe um caminho de volta. Quando Adão e Eva erram, ali já é o plano da salvação. Porque a grande verdade é que Jesus veio e morreu numa cruz para devolver para a gente aquilo que a gente perdeu. Lembram de João, se eu não me engano é 14, que Jesus fala assim, ó: não tenha medo, não se preocupe, porque eu estou indo fazer morada para vocês. Eu estou indo para devolver um lugar que era seu desde o início. Então, o inimigo, ele tem ciúme dos lugares que nós temos em Deus. Ele se ira dos lugares que nós temos. E uma das coisas que ele quer fazer é nos remover do lugar que Deus nos chamou por autoridade. Eu vou dizer uma coisa, talvez você vai pensar assim, mas isso é muito forte. Mas todas as vezes que uma pessoa funciona no lugar que ela não foi chamada para funcionar, ela pode ser um grande problema onde ela está. Você já parou para pensar que o diabo é só diabo? A grande verdade é que Lúcifer, ele era um anjo de luz.
Ele era o mestre da música no céu. Ele era lindo, um anjo incrível. Mas um dia subiu no coração dele que ele poderia ser igual a Deus. Um orgulho, uma soberba subiu. A Bíblia diz que quando ele coloca isso no coração, ele ainda consegue, uma grande parte do céu, ele consegue ainda dos anjos contaminar. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Às vezes a gente vai precisar mesmo tirar a laranja podre da nossa fruteira, porque ela causa um grande estrago para as laranjas que estão perto dela. Bom, o Senhor teve que expulsar Lúcifer do céu. Vai uma grande parte de anjos com eles. Quando eles saem do lugar que Deus separou para eles estarem, eles se transformam em Satanás e seus demônios. É por isso que quando uma mulher ela está fora daquilo que Deus chamou ela para ser, ela é mais maldição do que bênção. Eu falei isso essa semana numa live do Casa de Isabel. Tem alunas do Casa de Isabel aí? Quem estava na live dessa semana? Quem estava na live ao vivo dessa semana? Foi muito forte. Nós estamos numa série sobre limites. E eu falei algo muito interessante, que uma faca, ela é para nós, ela é um utensílio. Nós somos mulheres e cozinhamos, muito importante, né? As facas bem afiadas para cortar aquilo que nós precisamos. Mas outro dia, eu usei uma faca daquela e, gente, o meu marido já ganhou não sei quantas facas. Eu falo, Jesus, tanta faca que esse homem ganha. E faca com gravado o nome, faca, enfim. Eu tinha usado umas 3 facas, sujei com coisas diferentes e sujei, coloquei na pia elas, aquelas facas grandes. E fui dar uma organizada na cozinha. Quando eu olhei aquelas 3 facas, me deu um temor. Sabe aquelas facas, não sei, eu olho para elas, deixa eu lavar elas, colocar elas na capinha delas e guardar. Porque pode ser que a Bela pegue para alguma coisa, eu não estou perto. Pode ser que uma criança passe aqui, um amiguinho dela, e se machuque. Porque uma faca, que é um utensílio de muita ajuda para nós, pode se transformar numa maldição se ser usada da maneira errada. Até uma faca usada da maneira errada pode trazer morte, não vida. Então, quando você funciona fora do lugar que Deus chamou você para funcionar, você pode estar fazendo uma grande bagunça. E está fazendo coisas que Deus não chamou você para fazer. Deus, Ele estabelece, e eu acho tão incrível, que quando o Senhor, Ele chama Abraão, né, Ele fala assim: filho, deixa a tua terra, essa tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Ele chamou o povo de Israel, Ele fez a mesma coisa. Olha, tem uma terra que emana leite e mel. Deus sempre vai nos estabelecer em um lugar. E eu queria falar sobre um lugar que Deus chamou eu e você para estar. Quais são os alicerces desse lugar? O primeiro lugar que Deus chamou eu e você para estar é um lugar de intimidade. E eu te pergunto, no lugar que você tem hoje, no lugar que você está hoje, tem intimidade com Deus? Ou o lugar que você está hoje é um lugar que você está toda hora falando assim: ai, eu não posso, ai, eu não consigo, ai, é porque está tão corrido os meus dias, não, eu não consigo parar para ler as escrituras, eu não consigo parar para ficar com Ele. Eu sempre tive um relacionamento com Jesus muito próximo, porque eu pedi isso para Ele. Eu falei: Senhor, eu não quero uma religião, eu quero um relacionamento contigo íntimo. Eu quero te conhecer de uma maneira que talvez pessoas não conheçam, mas eu não vou me ofender, pode se mostrar para mim. Eu lembro de uma música do Cirilo que ele cantava assim: aparece para mim, as músicas do Cirilo. Eu cantava essa música lá no meu quarto: aparece para mim, Jesus. Como o Senhor apareceu para 500 irmãos quando ressuscitou. Eu orava essas coisas doidas. E eu lembro que quando eu ia orar no meu quarto ou na minha sala, que eu estava naquele momento onde a presença de Deus vinha, eu lembro que quantas vezes eu me ajoelhava no chão chorando e ficava assim: ah, Senhor, me perdoa. Olha, Senhor, olha tantas coisas dentro de mim que precisam ser arrancadas. E eu lembro que quando a presença dele chegava naquele lugar, era como se Ele se assentasse ao meu lado e dissesse: filha, pode sentar, eu estou aqui. Era um relacionamento novo. E eu dizia: mas eu não tenho que estar ajoelhada para falar contigo. Não, você pode sentar.
Vem cá, deixa eu pegar na tua mão, deixa eu falar coisas ao teu coração, deixa eu ministrar. E ele começava a desconstruir de uma forma tão linda. Eu comecei a entender o que significava, que ele disse que ele não vinha rachar aquela cana que já estava quebrada, porque ele sabia me pegar com o cuidado necessário para não me quebrar. Ele não estava apagando o pavio que estava fumegando no meu coração, mas ele sabia cuidar daquela chama para que ela não se apagasse. A intimidade é esse lugar com o Senhor. Ele não te convida hoje para uma religião, para você passar para crente. Se você talvez é católico ou de outra religião que está aqui ou está me assistindo, as pessoas falam: aquela fulana passou para crente. Eu quero te livrar dessa. Você não está passando para crente, até porque o católico é convertido a Jesus, gente. Somos cristãos. Agora você está entrando num relacionamento íntimo com Deus. Porque se você for trocar de religião, é só isso que vai acontecer, uma troca de religião. Mas se você viver um relacionamento íntimo com Deus, você vai conhecer um Deus que você jamais conheceu. E eu quero te perguntar nessa noite, como é que está a intimidade aí? Se você perdeu ela no meio do caminho, se você perdeu esse lugar de intimidade, se você chega para orar e você sente céus de bronze, você não consegue mais se conectar com o que Deus está fazendo, eu quero declarar que o GPS está rodando, Ele vai te colocar de novo no lugar de intimidade com Ele. E eu vou te dar um conselho: chegando em casa, restaura um lugar. Quem aqui congrega com a gente desde 2016 e 2017? Levanta a mão. As primeiras reuniões de mulheres, naquela época, eu lembro que eu fiz uma ministração. Eu falei sobre a gente fazer um lugar dentro da nossa casa. Quem lembra disso? Eu falei: vamos construir dentro da nossa casa, separar um lugar para a presença de Deus. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui comprava o leite do leiteiro, gente, quando passava na rua? Levanta a mão. Tem mais de 40 anos de certeza. Bem mais. Tem aqui dizendo: não, tem mais de 40 anos de certeza. Tem lugar ainda que vende, né, gente? Tem lugar que a vigilância sanitária não passou, porque, né, tu vê, naquela época não tinha tanto esse negócio de tolerância à lactose. Tá todo mundo vivo aí, todo mundo, né, bem forte, por sinal, né, bem forte. Mas o que a gente fazia, né, quando o carro do leiteiro passava? O que a gente corria? Quem era criança, que as crianças que iam buscar o leite. O leiteiro está passando. Ele anotava na caderneta, pagava uma vez por mês. Ó a lembrança aí. Aí você ia com aquela panelinha, né? Às vezes uma panela, às vezes porque a gente não tinha tanta garrafa PET naquela época, não existia, né? Não, do saquinho já era chique. Nós era com a leiteira mesmo, né? A leiteira de alumínio. E a gente ia na leiteira e ele entregava. Eu te pergunto uma coisa: o leiteiro estava ali, o leite era para ser derramado. Você podia ir lá com as suas mãos tentar parar o que ele estava derramando? Não, você precisava de um utensílio para segurar aquilo que precisava ser entregue. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente chega aqui na igreja, ou a gente está lá na nossa casa, a nossa vida com Deus não está preparada para receber aquilo que Ele está derramando, aquilo que Ele quer nos entregar. Uma vida bagunçada, uma vida desorganizada não está preparada para receber aquilo que Deus quer derramar. O Senhor está falando assim: filha, lá na sua casa, prepara um lugar na minha presença. Talvez você fale assim: eu não consigo ter intimidade com Deus, para mim isso é muito surreal, é muito difícil. Como assim ouvir Deus? Como que eu recebo tantas perguntas assim: como que é para você ouvir Ele? Eu estava conversando com meu irmão essa semana numa mesa, ele não é convertido ainda, e meu irmão mais novo, e eu falei para ele, ele perguntou assim para mim: por que você tomou essa decisão? Eu falei: porque eu estava orando e o Senhor falou muito forte comigo assim: faça isso, isso, isso. Ele ficou assim: como assim o Senhor falou? Eu falei: pois então, deixa eu te explicar agora. Então, eu estava lá orando. Tá, mas como que ele fala? Tu ouviu? Eu disse: não, eu não ouvi. Mas eu estava orando e fechando os meus olhos, perguntando para o Senhor como que eu ia tomar aquela decisão, de que forma que eu ia fazer aquilo. E na hora eu falei: Deus, fala comigo. E eu senti uma impressão, a minha mente começou a ouvir aquela voz, aquela palavra foi tão diretiva. E essa foi a direção de Deus. E eu falei: e tá aí, deu certo? E ele falou: eu entendi, eu acho, o que tu quer dizer. Ele falou.
Mas as pessoas perguntam como. E a mesma coisa às vezes, e até falei isso para ele, eu chupar uma laranja doce e desfrutar dela, e você dizer, tá, mas como que ela é? Não, ela é meia doce, tem um pouquinho de azedinho, tá, mas ela é bem suculenta, é. Sabe, é difícil explicar coisas que você experimenta, você tem que experimentar também. Então é difícil você explicar uma experiência com Deus, porque experiências com Deus não se explicam, se vivenciam, se desfrutam. E assim, quando eu falei da laranja, talvez você ficou aguada de chupar uma laranja. Eu quero trazer esse desejo de você viver um relacionamento com Deus íntimo. Sabe, que você não perca isso. Não importa o que aconteça, gente, não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Eu vou falar isso para você, as colheitas que você vai ter a partir desse ano, não vão ser colheitas dos seus desejos, das suas vontades, mas você vai colher daqueles lugares que você está perseverando, que você não está desistindo. Tem um segredo gigantesco de todos os dias fazer a mesma coisa. Mas eu não sinto nada. Vai lá. Outro dia, gente, eu falei, ai Deus, eu estou tão fria. Eu falei para ele, eu estou me sentindo tão fria contigo. A minha mente estava cheia de outras coisas, sabe? Eu acho que eu estava tratando de 5 assuntos ao mesmo tempo. A minha mente estava extremamente cansada. Eu estava assim, aquele dia, sabe aquele dia que você está pesada, que você vem até uma tristeza. Eu estava assim, lá na minha mesa, a minha família toda já tinha ido dormir. Eu estava como assim, esgotada. Tinha respondido, o dia tinha sido produtivo, entre aspas. Eu estava me sentindo tão distante de Deus, fria, sabe? Aquela frieza do dia a dia, Na hora eu falei assim, Senhor, não se afasta de mim. Eu falei, deixa eu correr para um lugar. Eu sei qual é o lugar que eu tenho que correr. Eu abri a porta do escritório e eu, sem sentimento nenhum, me joguei no chão. E eu falei, eu sou tua, eu não sou de nada e nem de ninguém, eu continuo sendo tua. E aquela presença veio como cachoeira na minha vida. Porque eu não quero perder intimidade com Ele. Eu já falei, Senhor, eu perco ministério, eu perco, sabe, título, posição, mas não quero perder a tua presença, ela é valiosa demais. E quantas vezes no meio desse processo, o Espírito Santo, eu sinto Ele triste. E eu falo, eu não quero te entristecer, Espírito Santo, foi algo que eu falei, foi algo que eu disse, foi algo que eu fiz. E o temor vem sobre o meu coração e me leva de volta para aquele lugar. Sabe como é que você não perde esse lugar? Quando você não se aparta da intimidade com Ele. Quando você pega a intimidade com Deus e coloca na sua vida. Talvez você nunca teve um momento assim com o Senhor. Eu quero te abençoar para que você, quando chegue na sua casa, escolha um lugar e chame esse lugar de lugar do encontro. Se você até quiser colocar lá um bilhetinho, o lugar do encontro. Todas as vezes que eu estiver sentada nesse lugar, é o lugar que eu preparei para receber aquilo que Ele quer derramar sobre a minha vida. Outro dia mesmo, eu passei por uma situação que eu não sabia dar nome para ela e nem ter uma resposta. E o meu marido tentou me consolar, mas não conseguiu. As pessoas que me amam também. E eu sabia que existia esse lugar. Eu fechei a porta do quarto, do escritório. Eu me sentei e comecei a chorar. E eu falei assim, Senhor, eu não sei nem o que orar, eu não tenho nem palavras para orar. E aí o Espírito Santo veio. Naquele dia, eu fui levada às Escrituras num versículo que eu nunca tinha lido na minha vida. Naquele versículo estava a resposta que eu precisava. Não só o versículo, mas o Senhor começou a partir aquele versículo para mim, a revelar ele para mim. Porque a intimidade te faz isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Não se aparte da palavra de Deus. Intimidade, palavra de Deus. Às vezes você olha para a Bíblia, muitas mulheres olham para a Bíblia como
um objeto a ser estudado, e ela deve ser estudada. Mas ela é muito mais do que isso, ela é um livro divino. Quando você tem as escrituras, é como se você tem a boca de Deus aberta falando com você. Eu até falei outro dia para a Bela, para ela entender, eu falei: filha, é um livro mágico. Ela: é sério, mãe? Eu falei: é. Todas as respostas para a tua vida estão nesse livro. Eu lembro que eu peguei uma situação que tinha acontecido e mostrei para ela: olha como está escrito aqui. Sabe o que significa isso? Isso. Ela falou: mãe. A Bela, enquanto a Vitória se derrama na adoração, e a Vitória é aquela Maria na adoração, a Isabela, ela é muito um Pedro da palavra. Então ela ama a palavra de Deus, e ela fica, se deixar, o dia todo ouvindo coisas da palavra de Deus, e ela vem fazer perguntas muito inteligentes para mim, para o tema da palavra de Deus. Até eu quero indicar para vocês o que ela assiste, só que eu não sei, é o Superbook? É isso, Superbook? Gente, ela assiste no YouTube. Se você não colocou ainda para os seus filhos, coloque Superbook, tem no YouTube. Ela ama demais ter esse amor pela palavra. Você quer preservar o lugar que você tem em Deus? Ame a palavra de Deus. Não importa a tradução da Bíblia, sabe? Muita gente pergunta: qual é a tradução da sua Bíblia? Gente, eu gosto de usar NVT. E eu ouso falar, eu sou uma pessoa que eu ganho muita Bíblia. Até eu tenho bastante Bíblia para dar. Qualquer dia eu vou trazer aqui, eu vou doar algumas Bíblias. Eu ganho bastante Bíblia de presente. Mas a minha Bíblia mesmo, a velha Jack, está assim, ó. Parece que é essa Bíblia que ele fala. É verdade, gente. Eu pego qualquer outra Bíblia, eu falo: ai, é minha, mas é a minha Bíblia velhinha, que está toda rasurada. Parece que eu nem consigo me achar na outra Bíblia. Pode dizer uma coisa? Pega uma Bíblia e chama de sua amiga. E quanto mais velha ela tiver, quer dizer que mais você está lendo ela. E quanto mais você lê ela, quer dizer que a sua vida está sendo transformada e mudada por Ele. Não importa se ela é rosa, se ela é Bíblia. Pastor, eu quero uma Bíblia de estudo. Gente, escola dessas coisas. Deixa o Espírito Santo revelar para você. Para de querer alimento pronto. Deixa o Espírito Santo revelar aquilo que Ele quer revelar nas Escrituras para você. As Escrituras é um lugar poderoso para que você não se perca, para que você esteja de acordo com aquilo que Deus está chamando você. Não pare. Sabe? Deixa o Espírito Santo trazer essas verdades sobre você. Escreva. Eu amo quando eu pego os meus cadernos antigos e está lá tudo aquilo que o Senhor já derramou há tantos anos. Escreva aquilo que o Senhor está falando hoje para você. Isso é poderoso. E a terceira coisa que nos abençoa, que nos faz preservar os lugares que Deus nos chamou: não fuja da comunhão da igreja. A gente está vivendo um tempo que tem muitas nomenclaturas perigosas por aí. Eu quero alertar você disso. Cuidado a chamar alguém de narcisista. Cuidado a chamar alguém de tóxico. Fulano, cuidado porque agora é fácil rotular, gente. Sabe? Às vezes uma mãe que vai corrigir é tóxica. Não, gente, ela é mãe. Né? Eu lembro uma vez que a Vitória, eu não sei, porque mãe tem uma coisa, minha mãe era igual e eu fui igual com as minhas filhas. A gente tem uma coisa do olhar para a cara do amiguinho, do coleguinho ou da coleguinha e saber que não é para andar com o teu filho e com a tua filha, não é assim? Ou é só eu? Faz uma coisa. A Vitória era adolescente, foi uma menina lá para casa com ela: mãe, conheci a fulana. E a Vitória, nesse ponto, ela é o Telmo, né? Ela se apaixona pelas pessoas. A pessoa é maravilhosa. O Telmo chega assim para mim: conheci fulano, tu precisa conhecer o fulano. Eu tenho meus pés mais, né? E eles se apaixonam pelas pessoas e tal. E ela vem: mãe, essa menina assim, ai filha, que legal, não, pode trazer ela aqui. Quando eu abro a porta, ela não me olha nos olhos. E eu disse: não, Deus, pode ser coisa do meu coração, né? E eu chegava e a coisa não, sabe quando a coisa não?
Até um dia que eu disse assim: Vitória, eu esperei acontecer uma situação. Vitória, mãe, aconteceu isso. Filha, deixa eu te falar uma coisa. Deus colocou no coração da mãe que essa menina não é para andar contigo. Cuidado. Pois a Vitória assim para mim: ai mãe, tu sempre está desconfiando. Assim, não filha, é que coração de mãe parece que não se engana. E passou 3, 4 meses e aconteceu algo bem difícil e houve um rompimento com essa menina. Então a gente tem, as mães são assim, e às vezes até agora para as mães corrigirem os filhos é complicado, sabe? Cuidado nessa nomenclatura. E isso tudo vai impedindo a comunhão. Claro, tem pessoas narcisistas? Tem. E o que é que faz com o narcisista? Se afasta. Tem gente, tem mães narcisistas? Tem um caso aqui na igreja, eu conheço uma pessoa que a mãe dela é extremamente narcisista. A mãe dela, se ela faz um aniversário para o filho, a mãe dela faz questão de no aniversário dar um ataque, uma crise, desmaiar no meio do aniversário, porque ela quer chamar atenção. A mãe dela, quando ela está feliz, a mãe dela manda um áudio chamando ela de um monte de coisa, entristecendo ela. Tem gente assim? Tem. O que a gente faz? Se afasta. Mantém uma distância segura, né? E eu vou dar um... Ai, será que eu dou? Uma dica. Vou dar uma dica para você. É até bom para você que eu faço, eu e o Thelma a gente faz. Tenha uma distância segura, certo? Mas você vai precisar, em alguns casos, fazer uma manutenção nesse relacionamento. Você não pode sair totalmente, você tem que ir lá fazer uma manutenção. Então você lá da sua cerca de longe: oi fulano, tá tudo bem? Tá, toma um cafezinho rápido, ó. Sai correndo. Entende o que eu estou falando? Porque se rompe. Porque você me abandonou, porque você me deixou, então você não rompe, mas você tem uma distância segura. E você, fulano, principalmente estou falando, gente, isso para família. Porque família tem coisas que não dá para a gente fechar a porta e nunca mais ver. Entendeu? A tua cunhada, a tua tia, tua sogra. Tem coisas que não dá para fugir. No Natal tá o combo no Natal lá. Né? Então assim, não dá. O que a gente faz? A gente tem manutenção. Fala o menos possível, sorri a cene, que é uma tática maravilhosa. Se faça de demente. Olha só que legal isso. Vou falar. Você sabia que quando Davi estava fugindo de Saul, eu amo essa palavra. Davi estava fugindo de Saul. Vamos dizer que Saul é um baita de um narcisista. Estava enciumado, desesperado. Ele cai num lugar onde ele sabia que ele ia ser morto. O que ele fez? Ele começou a babar e se fingir de louco. Está na Bíblia isso. Davi começou e batia a cabeça na parede. Aí o pessoal falou: está louco, vamos tirar ele daqui. Às vezes você tem que fazer isso. Em alguns lugares de morte para você começa a babar. Sabe? Aí vem aquela alfinetada, não é? Ai, como esse filho ai, como ele é educado. Já viu? Tem gente que é assim: ai, esse teu filho é tão educado, mas é um elogio disfarçado de crítica para outra. Esse aqui é educado. Aí você, louca para comprar uma briga, você começa a se fingir de doida. Mas é educado mesmo, né? Que legal. Sorri a cena e escapa por tua vida. Entende o que eu estou falando? Mas, escute o que eu vou falar. Ela me lembrou do testemunho que eu tenho que dar para vocês. Mas, escute, a comunhão ela é importante. Através dos lugares que nós temos em Deus, Deus nos conecta a pessoas especiais e importantes na nossa vida. Algumas pessoas têm o dom de falar o nosso coração. Mantenha relacionamento com elas. Inclusive, cultive. Cuidado de ficar conversando com a serpente. Cuidado, porque no lugar que Deus nos estabeleceu tem serpente. Olha para a pessoa do seu lado aí e diz assim: é uma bênção na minha vida.
Não converse com a serpente. Sabe qual é a característica de uma serpente? Ela distorce a verdade. Uma das coisas que a serpente fez foi trazer uma distorção do que Deus tinha dito. Falou assim, ó, mas Deus falou para você não comer nenhuma árvore? Não. Sabe de uma coisa? O diabo só queria que ela conversasse com ele. Posso te dar um conselho? Tem coisa que você vai ter que fazer igual José com a mulher de Potifar, sair correndo. Não dá para explicar. Eu lembro quando a Vitória era pequena, eu falava assim, ó, filha, eu neurótica. Ela tinha uns 5 anos. Se um homem que tu não conhece chegar perto e dizer assim, ai que menina bonitinha, vem cá. Tu fala assim, ó, socorro. Tu sai correndo, homem mau, socorro. Assim, onde tu estiver. Aí eu lembro que um dia um amigo nosso, meu Deus, quando eu olho aquele murmúrio e ela gritando, até eu explicar, gente, ele só foi cumprimentar ela, né? Mas o que eu fazia isso? Defesa. Eu falava, não conversa com gente. Então assim, gente, serpente não conversa, cai fora. Ele vai distorcer a verdade. Cuidado com a distorção da verdade. Eu faço uma oração hoje por você, para que todo espírito de engano, de distorção, sabe, de usar as verdades de Deus para distorcer, eu repreendo em nome de Jesus as nossas vidas, para que haja uma verdade. Não converse com a serpente, mas por favor, esteja em comunhão. E comunhão tem pelo menos 3 coisas essenciais para você viver em comunhão. Quando a gente vai a primeira vez na casa de uma pessoa que a gente não tem tanta intimidade, às vezes as pessoas falam, né? Aqui você não vai lavar louça. Inclusive, gente, por causa da última reunião de mulheres, eu estou recebendo vídeos das amigas lavando louça na casa. Pessoas que nunca lavaram louça. Porque geralmente quem filma vídeo é quem não faz, né? Daí no dia que faz, filma para mostrar. Mas enfim, quando a gente vai na casa de alguém, a gente quando é visita, né? Eu brinco que a gente fica meio assim e tal. Mas depois que tu não é mais visita, que tu já é amiga, tu vai e ajuda, passa o café, organiza as coisas. Na igreja, a comunhão com a igreja acontece da mesma maneira. Não tem como você ficar congregando aqui, ter comunhão aqui e não juntar um papel do chão, uma garrafinha que alguém deixou, de ir lá no banheiro, sabe? Uma das coisas que há anos atrás eu tomei para mim. Eu falo assim, todo banheiro que eu entrar, eu vou deixar ele melhor do que quando eu cheguei. Então se tem papel no chão eu junto, eu já coloco no lixo. Se tem algo que precisa ser feito, eu faço. Quantas vezes ali na igreja eu já sequei a bancada de água toda molhada, com papel pendurado. Não porque eu sou pastora dessa igreja, mas aonde eu vou, eu preciso passar e ser a diferença, porque eu faço parte dessa casa, dessa família. Então, quando você está em comunhão, uma das coisas que você faz é servir. E como é bom servir o outro. Como é bom ajudar o outro. Porque às vezes você chega aqui na igreja com uma mentalidade só, ser servido. Aí você vem como se você viesse para um restaurante. O garçom não me cumprimentou direito, porque você já reclama lá na frente do pessoal. Sai daqui, ai fulano não falou comigo. Fulano, porque você fica numa atitude só de receptor. Escute, entra na comunhão da igreja. Vê uma água derramada, eu posso secar? Será que eu posso ajustar isso? Precisando de ajuda? Sabe, é tão importante, porque isso vai firmar você no lugar que Deus chamou você para estar. Quem sabe você anda reclamando tanto, sabe, se importando com coisa pequena. Será que não está na hora de você servir mais? E serviço não dá para escolher. Uma vez uma mulher chegou para nós, a Dai estava comigo nesse dia, eu fiquei chocada com o que eu escutei, mas eu escutei, então é verdade. A gente chamou o marido dela para limpar algumas coisas na igreja. Ela falou, não, meu marido é um homem do altar. Eu falei, peraí, eu não entendi. Porque eu não tinha escutado aquilo ainda. Ele não pode ajudar a limpar? Isso é diminuir quem ele é. Eu falei, isso é que tu não entendeu o evangelho. Porque Jesus, ele amarrando na cintura uma toalha, lavou o pé dos discípulos e serviu a todos.
Quando você serve, quando você ajuda, não te diminui, mas te faz parte de um corpo, sabe, que acontece, que te protege, que te cuida. Eu abro um parênteses aqui, e não tem só a pregação e cantar, tem kids lá atrás, sabe, tantas necessidades. Hoje a gente está bem de professor, né? Mais ou menos. Abriu agora domingo pela manhã, a gente está precisando de mais professores pela manhã. Mas quando eu olho lá para trás, é uma igreja, gente servindo, boas-vindas, mídias, em tantos lugares. Outro dia uma moça que não trabalha em nada, que não serve em nada, ela chegou e disse assim para mim: pastora, o banheiro está meio sujo, posso dar uma limpada? Eu falei: vai. Onde é que eu acho o pano, as coisas? Pedi alguém para ajudar. Eu falei: vai ajudar. A gente precisa de ajuda, nós somos uma família, isso te protege. Se você está com problema de se sentir parte da casa, eu me sinto distante, parece que eu não estou ligada aqui, parece que eu não sou daqui, começa a servir para você ver você ligada. Porque quando a gente faz parte de uma casa, é impressionante, você cuida. Sabe, eu falo para o Thelmo, eu amo a igreja aqui, a Aba, porque vocês têm um senso de cuidado muito grande da igreja. As pessoas falam: a igreja é tão organizada, ela é tão limpinha. Claro, nós temos uma equipe de limpeza, de organização, mas a gente percebe uma igreja que zela por lugar que está, seja zelosa. E terceiro, dentro da comunhão, é o zelo, que não é só do zelador, é zelo. Eu vou fazer uma pergunta: você tem zelo por aquilo que Deus colocou na sua mão? Tenha zelo, isso vai proteger o lugar que Deus colocou em você. O zelo da tua casa me consumia, o zelo da tua presença, o zelo por aquilo que o Senhor derramou na minha vida me consome. E eu declaro sobre a sua vida, que esses pilares te façam voltar para o lugar que Deus derramou sobre você. Se você sente assim: não, mas eu perdi um lugar, parece que era meu, o Senhor está falando assim para você: coloca a intimidade, a minha palavra, volta com a comunhão, que eu vou trazer você de volta para esse lugar que eu chamei você. Existem mulheres aqui que você tem um lugar em Deus, e nesse lugar Ele libera palavras proféticas para você. Mas ultimamente você não tem mais ouvido o Senhor, porque você perdeu esse lugar. Eu estou falando assim hoje para você: eu quero restaurar esse lugar na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé.